Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Bom dia mesmo de Levi Lafetá, jornalista, profissional investigativo e bacharel em Direito. Quero pedir desculpas aos amigos que me seguem aqui no canal para, mais uma vez, mostrar o lado negativo que vive o país com o coronelismo e que eu luto há 14 anos, eu falei 14 anos, para que ele seja simplesmente extinto no meu município, que é o de Coração de Jesus. Mas o que eu vou falar aqui deve servir para muitos e muitos municípios do Brasil. O coronelismo existe, e quando eu vejo as pessoas ficarem preocupadas com ditadura, mas o coronelismo, ele se enraizou e ele se esconde através principalmente de partido político. Aqui, em Coração de Jesus, um partido político se esconde e pratica maldades e mais maldades, e essas maldades são levadas ao conhecimento do Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília e, lógico, o Conselho Nacional do Ministério Público deve enviar para o Ministério Público Estadual para que faça as investigações. Entretanto, o que acontece é que em cada passagem das denúncias tem sempre algum representante do partido político. E é isto que vive o drama, a minha família há 14 anos, de um partido político que procura simplesmente subtrair da minha família um imóvel no centro da cidade de Coração de Jesus. Mesmo com sentenças datadas de 1975 e 2013, passaram por aqui, na comarca de Coração de Jesus, 16 promotores de justiça. Todos eles tomaram conhecimento da denúncia da existência desse partido político. E nenhum deu ouvido às denúncias. Pelo contrário, a partir de 2013, que foi a sentença, a organização política disfarçada tentou e continua tentando se apropriar indebitamente do imóvel da minha família, vergonhosamente. Então, o que eu quero deixar aqui bem claro, que no dia, tá aqui, ó, no dia 30, tá aqui 30, ó, 30/11/22, eu dei entrada no Ministério Público daqui de Coração de Jesus, Minas Gerais Norte, solicitando pelo direito que nós temos, o direito de informação e direito de resposta, porque que as petições que são protocoladas neste ministério aqui, elas não são investigadas nas denúncias que são feitas. E por que depois de 2013, da sentença, ratificando
a inexistência do falso clube, do falso advogado que acompanha o falso presidente. Por quê? Que ainda não tomou as providências criminais, tendo em vista os inquéritos de 2007 e 2010. Se porventura minha família estivesse errada, a organização política partidária fortíssima já teria mandado me prender. E por que não me prende? Porque não interessa. Essa organização chegou ao ponto de entrar, usando português bem claro para os senhores entenderem, com uma ação entre amigos, tirando a minha família e colocando exatamente o falso presidente de um clube do outro lado. A ação entre amigos. E uma ação, meus amigos, acredite se quiser, o processo que foi protocolado pelo procurador do município foi dada entrada com 4 folhas em branco, mas essas folhas foram protocoladas na secretaria do fórum. Lógico, dando uma apunhalada na juíza que estava atuando naquele momento. Mas o processo, conseguimos cópia, levamos ao conhecimento do Ministério Público daqui. O Ministério Público pediu à escrivã que anulasse as folhas em branco, mas nenhuma providência criminal foi tomada. Ou seja, o Ministério Público tomou conhecimento de um crime. Pelo contrário, esse processo Mandrake foi a julgamento, e só depois que a juíza percebeu que ela tinha sido passada para trás. E agora, o que acontece? Que continuam passando por cima da sentença de 1975 e 2013. Eu coloquei. Então, fiz uma outra petição para o senhor promotor de justiça, Gabriel Viana de Castro, dizendo exatamente outras coisas mais. Então, aqui está a sentença, meus amigos. A sentença. Aliás, aqui está a sentença. Vou mostrar para os senhores aqui. A sentença, tá? E o que diz aqui a doutora Sônia? Doutora Sônia Maria Fernandes Marques, juíza de direito, em dezembro de 2013. Nós estamos em 2022. Veja que força tem essa organização partidária aqui. O que diz aqui a doutora Sônia? Vamos ler? Com calma, não tem pressa não. O recado será dado. Aqui. Assim, está aqui, meus amigos. Assim, o clube autor é juridicamente inexistente
e está irregularmente representado, razão pela qual o acolhimento da preliminar arguída pelo réu com a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, revogo a liminar concedida às folhas tais e extingo o processo sem resolução do mérito em termos do artigo 267-4 CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários no valor de R$3.000. Pergunta se o autor pagou. Não pagou porque é fantasma, assim como acontecem as coisas aqui nesse município. Vou passar de novo para os senhores, está aqui. Está aqui, ó. Senhores e senhoras, está aqui a sentença. E agora, por que eu estou aqui num período tão importante? Tão importante para a família brasileira. É porque é neste período de recesso que a organização partidária aproveita para colocar no processo mais mentira. O processo que está em andamento lá, que foi tudo ganho por nós lá em Belo Horizonte. Sabe o que aconteceu agora? O falso presidente do falso clube ignorou o processo eletrônico e ficou, porque ele ignorou, porque o advogado que acompanha a vida toda esse presidente falso foi suspenso pela OAB de tanta canalice que fez. Aí sabe o que aconteceu? Se nós não estivéssemos atentos de plantão aqui 24 horas, sabe o que aconteceu? O procurador do município, que é a parte que defende os interesses escusos do prefeito, ao tomar conhecimento que a excelente doutora juíza Indirana Cabral Alves, teria mandado o oficial de justiça intimar o falso presidente do falso clube para que tomasse conhecimento do que estava acontecendo no processo, para que depois não arranjasse uma brecha para criar outra ação com documentos falsos oferecidos gratuitamente pelo cartório de imóveis. Só para encerrar, o procurador do município, que é exatamente o que defende o senhor prefeito, o ganancioso prefeito, o procurador do município, vendo que o falso presidente do falso clube não queria constituir advogado, porque nenhum advogado honesto pegaria a sua defesa, o procurador simplesmente tem do lado contrário a sua sobrinha. A sua sobrinha. Então aquele processo que iniciou, aquela ação que iniciou entre amigos, agora é entre amigos e parentes. Acredite se quiser. Bom, o recado está dado. Eu pedi ao Ministério Público, o representante do Ministério Público, agora em novembro, que dentro da lei desse um basta. Se não der um basta, está aqui, a documentação que eu tenho para dizer nome por nome dos canalhas que fazem parte dessa organização partidária. Eu falei canalhas.
canalhas. Acredite se quiser, nessa organização tem funcionário que ganha 1.300 e pouco, possui imóveis e possui automóveis e ainda dá assessoria ao procurador do município. Aqui tem nome de advogado que usou por muito tempo 3 números de CPFs. Aqui tem nome de filho de funcionário do Ministério Público. Então o recado está dado. O recado está dado. E a gravação com relação aos nomes já está pronta. Se porventura alguma moto me atropelar e me matar, pode ter certeza que tem gente para postar o vídeo, mostrando todos os nomes. E tem mais. Morei muitos anos no Rio de Janeiro. E estão já morando em Montes Claros, aqui bem pertinho. Um grupo de 6 pessoas muito dispostas a mudar a regra do jogo. Quem viver, verá. E se duvirem, continuem, porque, meu amigo, depois dessa ação entre amigos, passar para ação entre amigos e parentes, depois de 2 sentenças de 1975 e 2013, o que é que eu tenho mais para denunciar nesse Brasil? Nada. Se tudo que eu falei aqui está envolvida a Polícia Civil com 2 inquéritos de 2007 e 2010 que não chegam a lugar nenhum, um Ministério Público, uma Câmara de Vereadores que não aceitou a CPI contra o prefeito, e ainda mais dentro da seção da Ordem dos Advogados, o líder há muitos anos é indiciado criminalmente, justamente por juntadas de documentos falsos em ações para tentar roubar o imóvel da minha família. O recado está dado. Repito, a gravação com os nomes completos e alguns com endereços já está pronta. Já que o Ministério Público daqui, de Coração de Jesus, depois de 16 promotores tomarem conhecimento, inclusive através de correções, as correções são feitas exatamente para você ratificar as denúncias, e nada foi feito. Estão esperando o quê? Eu tenho parentes. Se porventura a moto bater em mim e eu morrer, né? Os parentes vão continuar. E aqui, o meu canal vai continuar vivo, porque as pessoas vão continuar postando os vídeos que eu já fiz, inclusive este que eu acabei de dizer. Vou citar nome por nome. Desculpa, meus amigos, mas é neste período, como a delegada de polícia que antecedeu esse delegado que está aí, disse, trata-se de uma quadrilha
uma quadrilha, está lá no inquérito, não sou eu que estou dizendo não, foi a delegada, e mesmo estando uma quadrilha, o Ministério Público simplesmente está dando de barriga em dezenas de petições que eu dei entrada. Eu dei entrada como jornalista investigativo, eu não dei entrada só falando no que eu acabei de dizer. Aqui, por exemplo, teve um menino que o dinheiro que ele tinha para receber do INSS só foi recebido depois de 4 anos e meio. Vamos falar sobre isso. Bom dia mesmo de Levi Lafayette.